Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que se passou na Esquadra do Rato é o caso mais grave de violência policial desde o 25 de Abril. De acordo com os factos narrados pelo Ministério Público, uma vítima implora para não ser sodomizada e implora usando o vocativo "senhor agente", mas é sodomizada com um bastão extensível. Um homem marroquino foi espancado, enfiado num carro patrulha e abandonado na rua. Houve quem fosse algemado a um banco e forçado a cantar os parabéns. Coronhadas na cabeça, cuspiram-lhes em cima, pontapearam-nos, prenderam-lhes os pés, usaram gás pimenta e riram. Uma mulher foi algemada com um crucifixo. Filmavam tudo e partilhavam com dezenas de polícias em grupos de WhatsApp. Isto é a definição do sentimento de impunidade. As vítimas eram toxicodependentes, pessoas em situações de sem-abrigo, imigrantes. Foram detidos 24 agentes de segurança, 2 deles chefes. Sabemos o que sabemos porque havia registros fotográficos e vídeos nos telemóveis dos próprios acusados. Havia partilha, havia divertimento, à custa da humilhação humana. Já houve casos gravíssimos de violência policial e não os podemos esquecer. Dos casos individuais até à exploração de uma comunidade inteira de imigrantes por agentes das forças de segurança. O Estado de Direito exige o que a própria PSP fez neste caso: investigar, detectar e apurar os factos. Mas o sistema de controle interno não pode falhar durante quase um ano. O Ministro da Administração Interna, que sabe tão bem o quão difícil é o trabalho da polícia, não hesitou em dizer aquilo que uma pessoa de bem tem de dizer. Disse que os factos são perturbadores, preocupantes, sérios. Admitiu que algo falhou nos mecanismos de controle e supervisão da PSP. Reconheceu a possível existência de uma cultura de violência ligada a fatores complexos, incluindo o aliciamento de elementos da extrema-direita para dentro das forças de segurança, algo que há anos é denunciado aqui neste Parlamento por vários relatórios internacionais que o têm sublinhado. E isto não é incompatível com outra afirmação que secundamos do Sr. Ministro, a de que o sucedido não representa a cultura das forças de segurança. Criticou a impunidade, criticou o silêncio. Disse, na entrevista à RTP, que este caso tem de servir para tirar ensinamentos para o futuro e que situações semelhantes não podem voltar a acontecer. É este o ponto, o futuro. Estamos disponíveis para colaborar nas soluções. Cito aqui a parte de um excelente texto de Carlos Bastos Leitão, ex-diretor nacional da PSP, que faz um conjunto sério de propostas. Diz assim: os 7 primeiros polícias em prisão preventiva teriam todos menos de 30 anos. Sabe-se que a esquadra tinha um grande desequilíbrio entre juventude e maturidade. As esquadras não podem ser todas avaliadas da mesma forma. Se há esquadras em que quase nada acontece e que talvez nem devessem estar abertas, há outras sujeitas a enorme pressão diária por se situarem em zonas urbanas sensíveis. Esquadras de risco têm obrigatoriamente de ter oficiais em permanência. Se uma esquadra está aberta, tem de existir alguém responsável. Um comando claro. Fim de citação. Louvamos, volto a repetir, a postura do Sr. Ministro da Administração Interna. É difícil recrutar, as condições são más, nada justifica a violência. A esmagadora maioria dos polícias cumpre a lei. E o Sr. Ministro disse imediatamente: quem tem comportamentos desviantes não pode usar um crachá da polícia. E vários já tiveram guia de marcha, disse. André Ventura reagiu defendendo os suspeitos, os alegados violadores fardados. Os violadores fardados de gente sem voz. E marcou este debate parlamentar para tentar defender a cumplicidade do Estado com a violência policial. Não vai conseguir. Insultou, aliás, as próprias forças de segurança quando disse que o Ministro da Administração Interna estava mais preocupado em expulsar polícias do que em lhes dar condições. Lamento informar o Dr. André Ventura de uma coisa simples.
O que destrói a autoridade da polícia não é a sanção, é a violação de pessoas sem voz por agentes policiais. A polícia não é uma arma do Estado para aterrorizar os mais vulneráveis. Isso é o que o senhor deputado gostaria que fosse. Mas, felizmente, a esmagadora maioria da polícia não quer viver do medo, nem exercer a autoridade através do medo. Quer aquilo que o senhor deputado despreza, o respeito absoluto pela dignidade humana de todas as pessoas, tenho dito.